Ela é graduada em Ciências Sociais com mestrado em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Professora do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da PUC de Campinas e pós-doutoranda pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, com a temática da constituição da nova classe média e do desenvolvimento brasileiro. Arena Livre tem o prazer em receber Ludmila Costec Abílio, que é vencedora do Prêmio Mundos do Trabalho da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, com a tese que virou livro, Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos pela Boitempo Editorial. Conosco nesta arena, deputados Davi Zaia, do PPS, e Itamar Borges, do PMDB. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito bem-vinda, Ludmila. O que falar sobre esta realidade de mais de 1 milhão de brasileiras, ou seja, não há maquiagem na realidade dessas centenas de milhares de mulheres que hoje consomem e vendem produtos de higiene e beleza. Ou seja, aqui é diferente do que acontece no resto do mundo. Nós estamos inventando um novo capitalismo, digamos assim, sem risco para quem produz e vende, e ao mesmo tempo com uma sangria, vamos dizer assim, feliz da parte de quem compra, paga em dia e ainda faz um marketing direto e gratuito do produto. Eu queria que você falasse um pouco sobre esta conta, sobre esta visão, uma nova visão, acho que permeia as nossas relações. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, esse sistema de vendas diretas que trabalha com essa forma de comercialização dos produtos, ele é um fenômeno mundial, né? E ele cresce exponencialmente por todo o mundo. Aqui no Brasil, a época que eu fiz minha pesquisa, a cada ano eram 200 mil novas revendedoras, né? Só da Natura. Hoje são mais de 4 milhões de revendedores no país, né? Da empresa Natura, hoje são mais de 1 milhão e 300 mil mulheres. A maioria mulher, né? 50 mil homens, inclusive, né? E a gente tem que também se perguntar por que os homens, né, estão adentrando uma atividade que é tipicamente feminina, né? Então, para mim, a minha interpretação é que essa atividade, eu quis analisar ela em si, mas ela nos ajuda a entender uma série de transformações no mundo do trabalho em geral, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma associação entre o período de crise e o número de revendedores aumenta. O que isso quer dizer, né? Que essa atividade ela se torna um acesso fácil de geração de renda em meio a crises e ameaças de desemprego, precarizações no mundo do trabalho. Sim. Só que o que eu tentei compreender são os riscos, os custos, as precariedades que envolvem essa atividade. Ou o trabalho além do trabalho. O trabalho além do trabalho, porque em realidade, no caso das revendedoras de cosméticos, é quase como se não fosse um trabalho, né? O tempo inteiro, a forma como isso aparece olha, você está numa festa de Natal, você vai vender para suas amigas, isso é um meio da mulher realizar aquilo que é particular da mulher, que é o mundo da cosmética, da beleza, e ao mesmo tempo promover suas relações pessoais. Então essa é a mensagem muito forte que envolve essa atividade. Só que o que eu fui constatando é que as pessoas estão trabalhando mais intensivamente ou não, de acordo com a forma que elas encaram essa atividade, né? E não tem esse trabalho reconhecido. Sim. Então, e é uma questão central hoje no mundo do trabalho e que não diz respeito só às mulheres. Nós trabalhamos cada vez mais e temos cada vez menos limites sobre o nosso trabalho. Então, nós trabalhamos ao final de semana, nós respondemos e-mail, nós atendemos celular, nós estamos fazendo hora extra, a jornada de trabalho de ninguém mais é de 8 horas, né? Isso foi uma conquista histórica da classe trabalhadora de redução da jornada de trabalho, e ela está aumentando sem nenhuma forma de regulação. E esse é um trabalho que não aparece como trabalho, se realiza como trabalho, e a base dele é essa. Ele pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, sem nenhum tipo de regulação. Acho que seria isso. Ok. Deputado Davi Zaia, sua primeira intervenção, muito bem-vindo a esta arena.
Bom, uma satisfação, professora, poder conversar sobre esse assunto tão importante, né, para o mundo do trabalho, que são as relações, como elas se estabelecem. Né? E acho que a pesquisa e o livro trazem luz sobre um assunto específico que às vezes passou até desapercebido das grandes pesquisas, né? Nós temos discutido muito no Brasil essa questão da precarização ou não do trabalho. Eu mesmo, quando agora fui secretário do Trabalho, nós tivemos a oportunidade de conduzir aqui no estado de São Paulo e depois participar a nível nacional da conferência sobre o trabalho decente, né? Que é justamente a questão de se contrapor ao trabalho precarizado, ao trabalho sem todas as proteções que a gente tem na legislação. O que eu procurei, o que eu rapidamente lendo aqui, eu não li o livro, mas li o release aqui, né, esse verdadeiro exército, né, de 1 milhão de pessoas, ele tem acontecido também muitas vezes como um complemento. Né? As pessoas já têm um emprego ou uma fonte de renda e acabam olhando ou essa atividade como um complemento. Isso está colocado como é que é visto isso pelas pessoas? É uma demanda por aumentar a renda ou tem outros atrativos que levam as pessoas a desenvolver essa atividade dessa forma? Então, tem uma série de mecanismos que envolvem e engajam as revendedoras nessa atividade, né? Então, e como é uma atividade extremamente flexível, varia muito dos desejos, da condição social da revendedora ao porquê de aderir a isso, né? Então, por exemplo, eu conheci mulheres que há 30 anos revendem Natura, né, e fizeram disso a sua atividade, a sua ocupação, largaram seus empregos e passaram a viver disso, né? E agora se encontram numa situação extremamente complicada, porque por alguma razão que a gente tem que entender, na última década ou mais, o número de revendedores cresceu exponencialmente, né? Agora, muitas mulheres aderem à atividade mais pensando no seu próprio consumo, né? Então, por que muitas mulheres começam a revender os cosméticos? Porque ao revender, você como consultora tem 30% de comissão sobre o preço final do produto. O cálculo bom, então, se eu quero consumir, eu me torno uma consultora e eu vou pagar 30% a menos. A minha comissão, na verdade, é vista como um desconto sobre os produtos, né? Então, a priori, isso seria muito vantajoso. Eu quero consumir os produtos, me engajo e tal. Agora, tem uma série de mecanismos que fazem com que a consumidora se torne uma vendedora de fato. Então, por exemplo, você tem que ter uma pontuação mínima para poder fazer um pedido. E essa pontuação, eu vou estimar, eu não sei como estão esses dados, pode estar incorreto, mas daria em torno de uns R$280 hoje. Bom, eu não vou consumir tudo isso para mim todos os meses. O que eu faço? Eu peço produtos para eu poder fechar o meu pedido. E aí o que eu faço? Eu começo a fazer um estoque desses produtos. Aí o que eu faço? Eu começo a revender para a minha rede, né? E aí todos os meses tem as promoções, que significam o quê? Que eu tenho 100% de, por exemplo, leve 2, pague 1. Então naquele segundo, em vez de 30%, eu tenho 100%. Então as mulheres vão se engajando nessa revenda, né? E começam a arcar com custos, com investimentos que a priori elas não planejaram e com os riscos da venda, né? Então todas que eu conversei já sofreram diversos calotes, como elas falam, né? Então o engajamento pode não ser visando a geração de renda, mas mais visando a facilitação do acesso ao consumo. Só que isso se transforma em trabalho. Agora também há muitas mulheres que têm muito claramente, isso aqui é um meio de eu gerar renda, né? E aí elas encaram a atividade de outra forma. Deputado Itamar Borges, muito bem-vindo essa ano. Aliás, devo lembrar, temos 2 deputados reeleitos, reconhecidamente pelo povo paulista, com, posso falar assim, uma avalanche de votos. Muito bem-vindos aqui à Arena, deputado Itamar Borges. Obrigado, Jorge. Parabenizar a Ludmila pelo trabalho, pela obra e diagnóstico que acabou fazendo aí, como disse o deputado Davi Zaia, que eu quero cumprimentar, meu colega, e
deputado Avisai, que foi nosso secretário do Emprego e do Trabalho e que tem uma experiência muito ampla nessa questão da relação de trabalho e que, com certeza, pode contribuir muito a partir dessa luz ou desse diagnóstico que é trazido aqui para nós hoje. Eu vejo um pouco, são situações que nós temos aí colocado. Nós temos uma situação da opção pessoal, seja pela economia, e que vai se tornando alguma outra situação com a própria pessoa, e temos aquelas que efetivamente estão fazendo disso o seu negócio, a sua renda, a sua atividade. E eu acho que isso tem muito a ver e vem ao encontro e deve ser amparado e acolhido com conscientização pela figura do MEI, que chegou aqui para nós, no nosso país, através da lei geral, e que já tem mais de 1 milhão de pequenos empresários legalizados e atuando pelo MEI. Eu vejo que, o que é o MEI? O MEI é a pessoa que tem uma atividade, um trabalho, e legaliza ela se tornando um pequeno empresário. Eu entendo que para essa figura é fundamental essa conscientização. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido, professora Ludmila. Foi detectado durante o diagnóstico um trabalho de treinamento, seja do SEBRAE, seja das empresas, das escolas técnicas, de capacitação, de orientação, porque sabe-se que as empresas preparam ou orientam para a venda. Pelo menos a tendência é essa. Mas prepara para organizar o seu negócio, para efetivamente, olha, você pode se tornar um microempreendedor individual, você deve conduzir assim, que é aquilo que o SEBRAE faz muito bem. Existe? Se não existe, o livro fez com que pudesse surgir um caminho nesse sentido? Olha, o que eu acho a questão que é complexa é que, ao mesmo tempo que é um estímulo ao empreendedorismo, essa atividade, a minha interpretação é que a centralidade dela, o que dá certo nela, ela ser informal. Em que sentido? Ela não ter formas definidas. Então ela tem que se adaptar à vida das mulheres. É por isso que ela dá tão certo e ela conta hoje com esse 1 milhão de mulheres que se engajam. Porque ela não tem a forma definida, né? Até a própria empresa, ela não permite que hajam lojas, né? Então você não pode montar uma loja da Natura, né? A comercialização, ela tem que o tempo inteiro, ela se baseia que isso aqui é uma relação de serviço, mas é uma relação de venda e compra dos produtos, né? Ao mesmo tempo, na época que eu pesquisei, ela estabelecia a categoria da consultora empreendedora, que eu não sei se permanece. E o que é isso? São mulheres que vendem muito, a pontuação delas é diferente, a comissão que elas ganham é diferente, e elas acabam montando de fato pequenas lojas que são informais, que não podem ser reconhecidas como lojas, né? Então, o treinamento, o que é que a empresa faz? Ela tem reuniões mensais com essas consultoras, que a consultora pode participar se ela quiser ou não, né? Tem uma mediadora que é a promotora de vendas, essa é uma funcionária de fato da empresa, né? E qual a função dessa funcionária? É apresentar os novos comerciais, é falar sobre os produtos, de alguma forma estabelecer um discurso homogêneo da marca para que elas possam propagar pelo trabalho das revendedoras. Então, a questão é, será que para as empresas que trabalham com isso, elas teriam interesse em formalizar de alguma forma esse empreendedorismo, ou elas contam de fato com um empreendedorismo extremamente flexível, né? E a outra questão seria, em que medida esse empreendedorismo de alguma forma contribuiria com uma menor precariedade dessa relação de trabalho, né? Ficariam essas duas questões que eu não saberia responder, mas eu tenho a ideia, o que me parece é que pelo lado das empresas é extremamente profícuo não ter forma definida, né? É o auge da informalidade. Pensando na precariedade, é que a figura do MEI, me parece que ela vem, o que ela vai possibilitar para a pessoa? Ela passa a ter o seu CNPJ e também existir na Previdência Social, que muitas vezes ela está na precariedade porque ela não tem essa
essa possibilidade na informalidade. E, junto com isso, eu acho que para essas figuras, para essas pessoas que tornam efetivamente uma geração de renda. E o MEI é justamente isso, é aquele informal que se tornou empresa, porque é bem simplificado, tanto a questão tributária como a forma de conduzir. É uma atividade pessoal mesmo, que se torna um pequeno empresário. Me parece que seria um caminho importante para contribuir, para diminuir ou para eliminar essa precariedade, ou um dos passos. Com certeza, eu acho que o MEI é fundamental e, junto com isso, se as empresas não têm interesse ou se não fazem, que possa ter aí uma ação, como eu tenho certeza, o secretário da Visaia fez muito pela Secretaria do Emprego e do Trabalho, que são os cursos de capacitação, de formação, de orientação, claro que alguns para formar mão de obra, mas nesse caso seria mesmo para capacitar, para gerir seu negócio. Aí, formação de empreendedores. Empreendedores. Para gerir seu negócio, a sua atividade, seja mais informal que seja. Entendi. Antes de passar a palavra ao deputado da Visaia, só lembrando como a empresa Natura foi citada, eu vou responder, na verdade, repassar a resposta dada ao jornal Folha de São Paulo em recente entrevista concedida pela professora Ludmila. A empresa respondeu à reportagem da Folha de São Paulo que a relação com as consultoras é de natureza comercial não exclusiva, ou seja, pode vender várias marcas, em modelo de negócio existente no Brasil há mais de 50 anos e que a venda direta proporciona autonomia e complemento de renda a 2,8 milhões de brasileiros. A empresa acredita na força transformadora das relações, no poder da cosmética como meio de conexão com o próprio corpo, com o outro e com a natureza. Busca negócios socialmente justos, ambientalmente corretos e economicamente viáveis, senão não sairia um negócio dessas proporções. E tem 1.600.000 consultores no Brasil e em outros países, mundo afora. Deputado da Visaia, olha o tamanho do negócio. Eu acho que justamente é essa facilidade de você não ter vínculo, não ter horário, não ter... Quer dizer, que permite que qualquer pessoa pode entrar nisso, né? E sobre a questão, né, levantada pelo deputado Itamar, que tem atuado muito, né, nessa questão do empreendedorismo, na verdade eu acho que o MEI, como ele foi instituído, ele é uma alternativa para todas as pessoas que trabalham por conta própria ou que não têm nenhum vínculo empregatício de ter alguma proteção. Né? Mas, na verdade, o que a gente percebe, e acho que é o que acontece, né, que a professora aqui está apontando, que a empresa tem toda uma preparação para atrair pessoas, porque interessa para a empresa vender. Então, atrair as pessoas, como foi dito, até às vezes pelo interesse em consumir, né? E depois você tem todo um mecanismo que acaba levando que para consumir mais barato ela tem que vender também, né? E essa é uma profissão, né? A gente ainda poderia chamar assim, né? É uma atividade, acho que aqui no texto que eu li, né, é citado o caixeiro viajante, né? Que é talvez o início dessa questão, e que também era uma coisa muito informal, né? Eu me lembro até agora quando estava na secretaria discutindo inclusive terceirização com o mundo do trabalho, né? O ex-deputado e ex-ministro Almir Pazianuta que citou isso, né? Falou, nós temos terceirização desde o caixeiro viajante, que é muito antigo, né? O problema é como é que isso se relaciona nesse mundo mais moderno que a gente tem, onde as pessoas precisam de proteção, né? Agora, essa questão que eu vejo e que achei interessante, porque cada vez mais hoje nós temos uma tendência, né, no mundo do trabalho de avançar por formas mais flexíveis, né? Esse caso é um caso específico, que tem uma grande quantidade de gente, mas hoje se fala muito já no trabalho trabalho em casa, né, que é permitido você fazer, né, porque você tem ainda a informática, você tem a tecnologia, horário flexível, né, isso tem até uma discussão hoje, porque como as nossas cidades estão todas com um problema de mobilidade, né, isso facilitaria, as pessoas não precisariam sair de casa, ou sairiam menos de casa, né, iriam algumas vezes ao serviço e produziriam. O professor mesmo acaba, às vezes, né, produzindo muita coisa, preparação, estudos e tal, que demandam em casa,
e só sai para ir lá dar aula, atender naquele período que estão com os professores. Né? E vi também que a senhora tem procurado fazer uma pesquisa também com os motoboys, né? Que é uma outra categoria que também é uma alta dose de informalidade. Né? Se repete esses mecanismos também, as pessoas estão nessa atividade pela mesma facilidade, essa informalidade, essa possibilidade de ficar, de certa forma, livre, é um atrativo para essa forma de emprego? Para os motoboys? Os motoboys, e aqui para as consultoras, a senhora já afirmou que sim, né? Que esse é um grande atrativo. Então, juntando as questões, né? Nós temos hoje no mundo do trabalho um fortíssimo estímulo ao empreendedorismo, né? E nós podemos olhar o lado positivo disso e o lado contraditório também, né? Porque nas últimas décadas, no mundo, a gente tem uma série de transformações do trabalho que, na verdade, se traduziram em desregulações e novas formas de regulamentação do trabalho, né? E as terceirizações, uma série de formas que eliminaram determinadas garantias e direitos, né? E possibilitar essa transferência de custos, de riscos para o trabalhador. E o que eu gosto muito de pensar não é tanto nessa dicotomia que a sociologia do trabalho usa o tempo inteiro, que é o trabalho formal e informal, né? Como o trabalho formal é o que nós queremos, é o ideal, e o informal, sendo que nós sabemos que o mundo do trabalho formal também está passando por uma série de precarizações. Ter carteira assinada não quer dizer que você vai ter sua jornada de trabalho regulada, que você não vai ter uma intensificação, que a gente fala, que você trabalha mais no mesmo tempo. Que vai receber benefícios e salários em dia. Exatamente, né? Ou várias formas que correm junto com a carteira assinada, as metas, as bonificações, são formas de estimular a produtividade do trabalhador e que se torna a fonte central de rendimento, né? E, por outro lado, esse estímulo ao empreendedorismo, ele muitas vezes também se traduz no quê? Numa forma de transferir riscos e não reconhecer relações de trabalho, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, porque muitas empresas hoje contam com o empreendedorismo como um meio de não reconhecer uma relação de trabalho que se transformou. Por falar em empreendedorismo, eu preciso ouvir o deputado Itamar Borges brevemente, depois no próximo bloco a gente fala mais, deputado, mas sobre o trabalho também da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Acho que até o deputado Avisaia colocou, e quando eu trouxe aqui a fala sobre o MEI, é justamente pensando em tornar os empreendedores. Inclusive os motoboys, citado aqui pelo deputado Avisaia, até porque é a cultura que contribui para gerar renda, para a organização, seja da atividade que a pessoa opta ou por uma empresa pequena, média ou grande. Mas eu queria até, dentro desse contexto, fazer uma pergunta para a professora Ludmila. O Brasil é pioneiro nessa atividade? No mundo, o Brasil é o pioneiro? Não. Esse sistema de venda? Esse sistema, é o que ele falou, a figura fundante dele é do caixeiro viajante, né? Quer dizer, então. É muito antiga, só que olha que interessante, era uma atividade tipicamente masculina. No início do século, com uma série de regulações do trabalho, as empresas tiveram que optar. Até então, esses trabalhadores eram reconhecidos como empregados, mas como você ainda não tinha tão definidos os direitos do trabalho, isso não era uma questão se ele era empregado ou não, né? E quando você tem uma série de regulações do trabalho na Europa e nos Estados Unidos, que depois vão se espraiar aí, as empresas têm que falar, bom, nós temos vínculo ou não, né? E aí se estabelece essa relação comercial. E com o passar do tempo ela vai se tornando uma atividade tipicamente feminina, né? Porque me parece existe empresa local ou regional que atua nesse sistema de venda ou só as grandes mesmo? Eu imagino que tem, assim, eu não vi na minha pesquisa, né? E como eu foquei nessa relação, eu pesquisei as empresas que apareciam no caminho. Eu vendo Avon, vendo Demilos, tem várias empresas, né? Agora eu imagino que tenham pequenas empresas que trabalham com isso, sim.
No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre essa mulher brasileira, ávida de consumo. Dizem que a mulher brasileira é cara, que gosta de beleza e acha que isso é um investimento. No próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com a professora Ludmila Costec Abílio, que é autora do livro Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos pela Boitempo Editorial. Falávamos no bloco anterior sobre a beleza da mulher brasileira, essa que investe. Eu vi no seu livro, em alguns trechos, por exemplo, uma investigadora de polícia que compra um apartamento com dinheiro da venda, são 3 mil reais. Ou seja, para ganhar 30%, se não houver desconto, ela vendeu 10 mil no mês de dezembro para a empresa. Ou seja, muito empenho, muita vontade de ganhar dinheiro. E lembro também em outros trechos, por exemplo, com uma professora que diz que os produtos são tão bons que se auto-vendem. Não precisa fazer nada para vender, despachar pedido, emitir boleto, pagar e distribuir as encomendas não é trabalho? É muito interessante isso, porque a forma que as revendedoras encaram a atividade depende da identidade profissional que elas têm, né? Isso para mim foi uma coisa que ficou muito clara. Então, por exemplo, essa senhora que eu citei antes de 60 anos, ela fez disso a atividade dela e quando ela começou a revender, tinha um estatuto profissional de ser vendedora. Eram poucas vendedoras, né? Ela era reconhecida como uma revendedora natura. E com o passar dos anos, a concorrência vai aumentando e essa identidade dela é fortemente ameaçada. Até porque você tem um espraiamento para todas as classes que passam a revender natura, né? Isso que nós chamamos hoje de nova classe média, também são faxineiras, empregadas domésticas, manicures, uma série de trabalhadoras que também passam a vender e consumir os produtos que elas não tinham acesso antes, né? Então, para essa mulher, a identidade dela de revendedora foi bastante abalada, né? Já, por exemplo, essa professora que eu conversei, ela se reconhece como professora de uma escola bem reconhecida de São Paulo, né? E o que ela fala para mim, olha, eu vim dar entrevista para você, mas você chamou a pessoa errada, porque eu não sou revendedora, eu sou uma professora, né? Então, para ela, ter a identidade revendedora não combina com a sua trajetória profissional, mas ela está lá revendendo, né? E comprando muitos produtos, inclusive, né? Ela fala que ela continua a vender porque ela quer consumir. Ela fala, eu tenho prejuízo porque a venda dos produtos foi proibida na escola, mas as próprias diretoras continuam comprando, né? Porque os professores são empreendedores hoje também. Então ela fala, olha, tem professor vendendo goiabada, vendendo lingerie, vendendo tanta coisa aqui que a escola proibiu as vendas, né? Os professores tentando ganhar o seu complemento de renda dentro da escola. Mas a marca é tão forte que as próprias diretoras continuam burlando e comprando os produtos, né? E só para terminar, essa investigadora, ela já tem uma visão muito mais pragmática. Olha, eu vou revender, eu uso o meu local de trabalho, eu revendo, eu catalogo todos os meus clientes, eu sei quais são as demandas deles, eu planejo o meu estoque, etc. Então ela usou o próprio trabalho dela como um meio muito profícuo para ela vender os produtos. Deputado Davi Zaia, no caso dessa professora, só lembrando, o salário dela enquanto professora é a sobrevivência e as vendas diretas, o luxo, o supérfluo, né, cabem outras coisas na vida. Deputado. Acho que a vida na sociedade moderna vai ficando cada vez mais complexa, né? Uhum. E até a possibilidade da propaganda, do que você recebe, acaba levando a que as pessoas tenham mais, vamos dizer, mais atrativo para ser consumidor de produtos que muitas vezes não eram, né? O Brasil hoje é o segundo ou terceiro maior consumidor de produtos de beleza, né? E eu participei de uma feira onde disseram também, viu, deputado Itamar, que os homens também são muito consumidores, porque também são muito vaidosos no Brasil, então acabam ajudando, quer dizer, e as mulheres devem vender também, então, muito. Só um número, deputado Davi Zaia, está aqui no livro, na página 79, mercado de cosméticos no Brasil. Em 2007, 7,5 bilhões, em 2012, 34 bilhões. Então há uma expansão muito forte e acaba buscando essa relação, né? Acho que meu modo de entender, né, e acho que é bem colocada essa questão entre o trabalho formal e o trabalho informal,
né? Isso é muito trabalhado, eu tenho acompanhado vários autores, né, que separam isso como uma forma de... Olha, o trabalho formal é o trabalho protegido, e na verdade não necessariamente é. Né? Eu sou bancário, atuei na área como bancário, então acompanhei a evolução dos bancários se tornando, né, hoje verdadeiros vendedores. Né? Quer dizer, a pessoa está lá, mas todo dia tem um acesso de produtos que tem que vender. E nem sempre conta com essa facilidade. E com cota também, né? Tem que atingir cotas, metas. Os bancários chegam a relatar que chega um período do mês, às vezes da semana, onde o chefe já começa a cobrar tipo, aquilo que acontecia nas linhas de produção. A linha de produção estava lá marcando, ó, produziu tantas peças. Ó, já está terminando o dia, estamos abaixo do objetivo do dia. Né? Agora acontece também nos bancos. Olha, o dia está passando e você só abriu uma poupança, então no fim do dia não vai atingir a meta, só vendeu um seguro, só vendeu uma capitalização. Então você tem uma cobrança que é permanente, porque senão vai chegar no fim do mês, sabe que não vai cumprir. Né? A sua visão, quer dizer, essa possibilidade de trabalho, mesmo sendo tão, vamos dizer, totalmente desregulamentado, né? Ela pode oferecer para aquelas pessoas que se organizam na sua atividade e planejam a sua atividade, uma forma de fato de ter renda e de ter ganhos, inclusive, como teria se tivesse um emprego formal. A pessoa pode planejar se ela fizer disso uma atividade fim, né? O que eu vi foram mulheres, algumas, né? Não é a regra. O que eu vi, pensando até nos dados da empresa, se umas têm tanto lucro, outras estão pagando para trabalhar. Se você fizer a média do que a empresa chama de distribuição de riqueza, que ela faz para as revendedoras, né, se você calcular lá o quanto dá isso por mulher, você fala, bom, mas se essa aqui está ganhando 10 vezes mais do que isso, então algumas ficaram sem nada. Né? Então, é possível elas terem renda com isso? É possível, como eu disse, por exemplo, como essa investigadora fez. Né? Ela usou o trabalho formal dela para vender. E ela vende com desconto. Então, ela vende acho que com 10% de desconto. Então, nenhuma consultora concorre com ela no local de trabalho. Ela tem um monopólio das vendas, eu falo, no local de trabalho dela. Ela conseguiu um mercado que permite até que ela faça um diferencial. Ela conseguiu se estabelecer. Né? Então, se a gente pensar que são 1 milhão, para todas não dá. Vai ter as que vão se sobressair, ou como essa que fez uma loja informal, né? E ela disponibiliza os produtos, então você pode ir lá e testar, que é uma coisa que a venda por catálogo não permite. Né? E ela acaba vendendo para as vendedoras. Ela criou uma rede de pessoas que até trabalham para ela. Ela vende para vendedoras, portanto ela abre mão do desconto que ela teria de 30%. Essa loja dela é uma potência, assim, porque ela vende com 20% de desconto, já, de saída. Então, o que ela fez? Ela se tornou um atrativo para as revendedoras. Sim. A revendedora não conseguiu fechar, não sei o que, ela vai lá e compra o produto e ganha um pouco menos do que ela ganharia. Deputado Itamar Borges, na página 54, fala assim, 4,3 milhões de trabalhadores vendedores. Aí, lembrando pelos números, os Estados Unidos em primeiro lugar, depois Japão, não é isso, professor? China e Brasil. São 90 milhões de trabalhadores no mundo aí, tal e qual o caixeiro viajante. Mas é importante também falar da questão da dona de casa. Essa aqui também vai ao vizinho, né? Eu estou vendo aqui, conectada com os modos específicos de viver, de pensar e de sentir a vida. Em média, R$300 de ganho por mês. Não é mais que um Bolsa Família sem governo, deputado? Essa é uma questão. Eu até estava aqui para te fazer a pergunta. Além desse ganho que acaba tendo aí nessa atividade, que muitos fazem como atividade complementar, outros como atividade principal, elas chegam a buscar crédito no Banco do Povo Paulista, por exemplo, que é aberto para esse tipo de empréstimo, para fomentar, para adquirir o produto de alguma forma, em quantidade, para ter alguma ação maior? Das que eu conversei, ninguém falou nisso. Talvez por desconhecimento, professor. É importante falar sobre isso, porque elas honram com capital próprio
o risco do negócio. E tem que pagar em 21 dias o boleto que é sagrado, sob pena de parar na Serasa e no SPC. É isso? Eu até falo porque, de repente, é uma alternativa interessante para essas que transformam em negócio efetivamente, e que é a grande maioria, acredito, não tenho os detalhes aí, mas são dois caminhos, né? Tanto a formalização para o MEI, como a orientação no sentido dessa oportunidade, aqui o secretário da Visaia, que foi quando o secretário da sua secretaria incrementou muito o Banco do Povo, ampliou as linhas de oferta, o valor possível de ser emprestado, reduziu o juro. Hoje o juro, deputado da Visaia, está em quanto no Banco do Povo? 0,35. Quer dizer, praticamente não tem nada igual. É uma oportunidade importante, onde a pessoa às vezes deixa de usar a sua reserva, e muitos, se não usa o cheque especial, outras coisas, que acaba gerando um custo maior. Sim. Aquilo que a gente conversou antes, quais são as possibilidades de reduzir esse caráter tão flexível dessa ocupação, né? E como pensar, então, 1 milhão de mulheres encarando isso como uma atividade? Tem mercado para elas, né? Quer dizer, o que garante esse número enorme, elas concorrem absurdamente entre si, mas é uma concorrência velada, né? Vejo no seu livro, na página 20, que fala da boa aparência, ou seja, as vendedoras vendem também a credibilidade pessoal. Sim. Quem usa esse tipo de produto fica bonita, tal como é. Então eu queria que você falasse sobre isso também, esse jeito do negócio de vender-se também, porque a beleza é um investimento e para a mulher está sempre em dia. Pode faltar limão em casa, mas batom jamais. Eu acho que hoje tem uma característica que não é só das mulheres, não é só do mundo da beleza, né? Que é você tem que se engajar com seus atributos pessoais para garantir o seu trabalho, né? Então você está numa empresa, você é proativo, você é liderança, você demonstra. Isso é uma dimensão incontabilizável hoje do mundo do trabalho que demanda engajamento. E a gente pode ver isso de forma muito precária na vida dessas mulheres. Quer dizer, o que é? Elas investem em produtos porque elas têm que estar, elas mesmas estão fazendo propaganda desses produtos, né? Então ela tem que estar maquiada, ela tem que conhecer os produtos, etc. Então, nesse caso, a questão da beleza, ela cola na própria atividade, né? Ela tem que se promover. E isso é uma parte incontabilizável desse trabalho, né? Só que, mais uma vez, se traduz o quê? Investimentos dos produtos, por exemplo. Propaganda não paga, né? Que nós não temos nem como pensar em regular isso. Como que você vai contabilizar a propaganda que essa mulher está fazendo no seu dia a dia, né? Em torno desse produto? Deputado Itamar Borges, uma das estratégias da empresa é justamente levar as revendedoras, as consultoras para a fábrica, para perceber como é o negócio, como é produzido. Isso também parece que faz toda a diferença, que se mostra o Brasil que deu certo, né, deputado? Eu acho que as revendedoras precisam também desta cultura da empresa, né, para vender seus produtos. É importante, eu acho que tem ações importantes de valorização, de orientação que acontece, mas eu acho que o diagnóstico aí, o livro, a pesquisa da professora Ludmila, ela traz realmente um alerta e mostra realmente que precisa de ações importantes para poder melhorar essas condições, sejam ações das empresas ou sejam ações mesmo que possamos estar incentivando a própria Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que tem aqui o apoio do deputado da Visaia, que desenvolvemos juntos. Podemos criar aí um debate, uma audiência pública para poder debater o tema, o assunto, e junto apresentar propostas, caminhos que possam eventualmente contribuir para a melhoria dessa condição das vendedoras, dessa atividade que se exerce em grande número aqui no país. Tal como orientação na questão da formalização, da linha de crédito, da viabilidade, da inviabilidade dessas opções de na verdade, fazer só para o seu próprio consumo. Enfim, eu acho que dá para
pensar e contribuir. Eu acho que o livro ele traz aí uma série de caminhos que nós podemos seguir aí e ampliar e contribuir nesse sentido. Deputado Avisar, também uma consideração, o senhor falou do juro do Banco do Povo Paulista, 0,35%, mas é importante falar, doutora Ludmila, com a inadimplência, que é baixíssima também nesse negócio, 0,8%, qual é a mágica? Para que as pessoas paguem corretamente em dia e tudo mais. Isso é interessante também para pensar em termos de quem está arcando com os riscos do quê, né? Então, me parece que os riscos da comercialização são transferidos da empresa para as mulheres, né? E elas têm um vínculo nesse sentido muito bem formalizado com a empresa, que é o quê? É o pagamento do boleto com juros altos, né? E o risco de botar do nome delas ir para o Serasa, etc. Então, a inadimplência em relação à empresa é muito baixa. Já essas mulheres têm relações informais, né? Então, eu vendo para o meu vizinho não me paga, eu faço o quê? Que instrumentos eu tenho? Ou como uma vendedora me disse, se ele não paga, depois eu finjo que anotei o pedido dele, mas eu nunca mais anoto, né? É o único instrumento que ela tem de proteção. É importante que diga que são mulheres também de todas as classes sociais, de todos os estratos sociais. Existe uma classe até cristal, de gente bem... Tem desde a elite paulistana, né? E que tem um setor específico para diferenciá-las das outras vendedoras, até vendedoras que hoje a gente associaria com essa classe C, quer dizer, o potencial de consumo aumentou e essas mulheres estão vendendo mais. E só posso fazer uma... Por favor, ainda tem. Você falou da fábrica, e eu fiquei pensando numa pergunta que foi feita no outro bloco, se nós somos vanguarda nesse tipo de... Sim. Quer dizer, não somos vanguarda no sentido de que é um modelo que existe há muito tempo. Mas pensando nesse Brasil que dá certo, né, o que a gente pode ver é que o Brasil tem uma conexão muito forte entre o que é moderno e o que é precário permanentemente. Isso faz a nossa história, né? Nossa modernização, a acumulação capitalista no Brasil. Então, você vê hoje uma empresa com esse estatuto, líder de mercado, concorrendo com as outras empresas que também têm suas formas de transferência de riscos e de exploração, etc., né? Ela é o exemplo da modernidade brasileira e, ao mesmo tempo, ela está assentada nesse 1 milhão de vendedoras informais, né? Então, isso é para a gente pensar o que é ser a vanguarda brasileira. Vamos a uma rodada de considerações finais. Deputado Davizar, só lembrando que a mesma empresa, segundo a pesquisa, em 1980 tinha 2.000 consultoras, em 1990, 50.000 e em 2010 bateu a marca de 1 milhão. Sua saudação, deputado Davizar. Não, eu queria parabenizar a professora pela pesquisa realizada. Eu acho que são trabalhos como esse, produzidos na academia, na universidade, que ajudam a que a sociedade possa ser alertada e até prestar mais atenção, né, numa atividade como essa, que muitas vezes foi encarada assim como sem maior importância. Aí a gente percebe que movimenta, né, um volume enorme de recursos financeiros, 34 bilhões, né, tem essa quantidade de pessoas, então, parabéns por isso. E até permite que a gente comece a pensar, né, deputado Itamar Borges, né, mecanismos, né, não necessariamente de regular, porque eu não sei se daria certo, mas de oferecer alternativas. Né? Eu me lembro que quando visitei uma das feiras que foi da beleza aqui em São Paulo, nós colocamos lá dentro da feira justamente o stand do Banco do Povo, né? Porque cliente potencial do Banco do Povo é quem está trabalhando por conta própria, basicamente, né? E lá no caso da feira, não só as revendedoras que provavelmente vão lá para conhecer novos produtos, mas também as manicures e tal, que acabam trabalhando com o produto e às vezes também sendo vendedoras. Então, parabéns pelo trabalho, porque acho que nos ajuda a olhar com mais atenção para uma atividade que junta tanta gente. Deputado Itamar Borges. Mesmo parabenizar também a professora Ludmila, muito importante, eu acho que uma sensibilidade extraordinária de buscar e trazer efetivamente esse problema, ou essa situação que existe no nosso país e no mundo, claro, mas especificamente vamos falar do nosso país. E, como disse o deputado Davizar, eu acho que traz tanto para o telespectador como para nós orientação no sentido de agir. Por exemplo,
a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, junto com o apoio do deputado Davi Zaia, vamos sim levar, e acredito que o SEBRAE e outros órgãos já têm, mas levar esses dados e essas informações ao SEBRAE, à Secretaria do Emprego e do Trabalho, ao Banco do Povo Paulista, para que esses possam, ou com divulgação, ou com orientação, ou com conscientização, ou com capacitação, contribuir para a melhoria, para a redução da precariedade e para a melhoria dessa atividade. Parabéns, e realmente são iniciativas e pesquisas como essa que contribuem para que a gente possa buscar soluções. Considerações finais, professora Ludmila, só lembrando na página 147, o que leva 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de mulheres e homens, a uma atividade que é pouco rentável, que demanda capitais próprios, portanto riscos, tempo útil. É a vontade de permanecer sempre e permanentemente bonita a mulher brasileira? Eu agradeço a vocês pela conversa, pelas perguntas que também contribuem com reflexões futuras aí. E vou fechar, então, respondendo essa sua questão, que eu mesma pus aí, né? Eu não acho que é a beleza, é o mundo do trabalho, né? As pessoas estão engajadas cada vez mais em formas cada vez menos reconhecidas de trabalho, dentro e fora do seu trabalho, né? Elas estão se envolvendo cada vez mais com formas de extensão do tempo de trabalho, de intensificação do seu tempo de trabalho, formas não remuneradas, que de alguma forma garantem a permanência delas no mundo do trabalho e garantem alguma forma de rendimento também. Então, eu acho que não é o mundo da beleza que está em questão, é o mundo do trabalho, né? E ficam os empates, a gente faz a crítica e vem ao que se coloca aqui aí, como a gente traduz isso em termos da política, do cotidiano, né? Como pensar em formas de proteção é um desafio que traz outras contradições também. É isso, obrigada. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professora Ludmila, muito obrigado por seus esclarecimentos. Sucesso com esse Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos. Muito obrigado à presença do deputado Davi Zaia, deputado Itamar Borges. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.